black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights. Senhoras e senhores, boa noite. Nós, nesse instante, vamos dar início à solenidade de colação de grau dos formandos da Faculdade de Administração e Negócios e também Faculdade de Educação e Ciências Sociais do campus de São Paulo da Universidade de São Francisco, turmas 1992. E, primeiramente, nós vamos receber as autoridades acadêmicas que irão compor a mesa diretora dos trabalhos desta noite. E o nosso convite primeiro é dirigido ao magnífico pró-reitor acadêmico, o professor José Enio Trierweiler, que neste ato representa o magnífico reitor da Universidade de São Francisco, reverendíssimo padre Frei Constâncio Nogara. Excelentíssima diretora da Faculdade de Administração e Negócios, professora Cleide Rita Silvério de Almeida. Excelentíssima diretora da Faculdade de Educação e Ciências Sociais, professora Isabel Cristina Petralha. E nós vamos anunciar agora os representantes do Conselho Departamental. Digníssimo chefe do Departamento de Ciências Exatas, professor Koichi Egoshi. Digníssimo chefe do Departamento de Letras e também professor homenageado, professor Cláudio Carlos de Oliveira. Digníssimo chefe do Departamento de Ciências Econômicas e Administrativas, professor Sandro Cristóvão Vidotto. Digníssimo chefe do Departamento de Ciências Contábeis, professor Eduardo Meneghini. Excelentíssimo patrono das turmas, deputado, professor José Serra. E em continuidade nós vamos convidar os paraninfos de cada turma. Primeiramente, ilustríssimo senhor professor Fábio Gomes da Silva, paraninfo da turma de Administração de Empresas. Paraninfo da turma de Ciências Contábeis, ilustríssimo senhor professor Wilson José Correia. Paraninfa da turma de Letras, ilustríssima senhora professora Fátima Beatriz Benedictis Delfino. Paraninfo da turma de Comércio Exterior, ilustríssimo senhor professor José Luiz Borges Bandeira. Paraninfa da turma de Pedagogia, ilustríssima senhora professora Isilda Lozano Pérez.
Para a ninfa da turma de Serviço Social, ilustríssima senhora professora Sônia Maria de Almeida. Para a ninfa da turma de Análise de Sistemas, ilustríssimo professor Ricardo Rocha. E na sequência nós vamos convidar os mestres homenageados. Homenageado do curso de Ciências Contábeis, ilustríssimo senhor professor Isildo de Assis Alves. Homenageado do curso de Comércio Exterior, ilustríssimo senhor professor Clóvis de Oliveira. Homenageado do curso de Pedagogia, ilustríssima senhora professora Gisele Monique de Aparecida Pereira. Homenageada do curso de Serviço Social, ilustríssima professora Valdilene Teles Santos. Homenageado do curso de Análise de Sistemas, ilustríssimo senhor professor Edmir Ximenes. E para lavramento da ata desta solenidade, digníssimo secretário setorial do campus de São Paulo, ilustríssimo senhor Plauto Homero Cunha. E completando o funcionário homenageado pela turma, senhor Geraldo Lino da Silva. Muito bem, completa então, nesse instante, a mesa diretora dos trabalhos. Nessa noite, nós vamos passar a recepcionar a atração maior de hoje. Jovens que tiveram um brilhantismo muito grande na realização desse ideal, e a eles nós iremos consagrar os louros desta brilhante vitória. Dito isso, com muito orgulho, vamos recepcionar formandos da Faculdade de Administração e Negócios e também formandos da Faculdade de Educação e Ciências Sociais do campus de São Paulo, da Universidade de São Francisco, turma 1992.
senhoras diretoras, senhor patrono, senhores amigos, demais componentes da mesa, senhoras e senhores, prezados alunos. Abrindo esta sessão de formatura das duas faculdades da Universidade de São Francisco, em nome do reitor e da reitoria da Universidade de São Francisco, declaro aberta esta sessão e desejo a todos que este encontro seja um encontro feliz, de congraçamento, de proclamação da vitória e, ao mesmo tempo, de esperanças para que nós possamos construir a nossa realização e, juntamente com ela, um país melhor para todos nós. E agora, então, nós vamos convidar todos para que se postem em pé e possamos juntos prestar uma homenagem muito justa à nossa pátria. Vamos entoar o nosso hino nacional. E após, então, este ato cívico, na sequência dessa solenidade, nós vamos ouvir as mensagens dessa noite. E o nosso convite primeiro para que venham até a tribuna representar a turma de formandos, convite dirigido à sua oradora, senhora Adriana Castilho de Souza, representando toda a turma.
reitor, senhores diretores, patrono, paraninfos, mestres homenageados, senhores pais, senhores convidados e colegas. Acabou. Provas, entregas de trabalhos, de estágios, noites mal dormidas, pagamento das mensalidades e o desesperador trabalho de conclusão de curso. Finalmente acabou. Mas acabaram também as brincadeiras em sala de aula, o convívio entre os colegas e professores e as conquistas realizadas. Com certeza, esse tempo ficará marcado em nossas vidas. Não perdemos colegas nem professores. Agora, não mais colegas, e sim amigos com os quais podemos contar em qualquer circunstância. Não mais professores, e sim modelos de profissionais competentes. Esses anos foram preciosos e queremos agradecer a Deus, pois sem Ele, nada do que foi feito seria possível. Aos nossos pais, que sempre nos incentivaram, aos mestres que nos transmitiram seus conhecimentos e experiência de vida, aos amigos que nos apoiaram e aos nossos maridos, esposas, filhos e namorados, que souberam compreender muitas vezes a nossa falta de tempo e ansiedade. Obrigado. Os formandos convidaram assim pessoas ilustres para que lhes trouxessem a palavra nessa noite. E nós vamos convidar uma delas, a primeira pessoa a trazer a palavra. A turma de formandos é o seu digníssimo patrono. Portanto, convidamos excelentíssimo deputado federal, professor José Serra. Senhor reitor, senhores professores, meus caros formandos, as famílias, senhoras, senhores, em primeiro lugar, eu quero realmente expressar aqui meu agradecimento muito sincero por ter sido escolhido como patrono desta turma da universidade. Mais ainda pelo fato de que é uma turma bastante diversificada. É a primeira vez que eu sou patrono de uma turma que não é apenas de economia, ou apenas de administração, ou apenas de ciências sociais. São, hoje, profissionais universitários de letras, de pedagogia, do serviço social, de comércio exterior, de ciências contábeis, administração de empresas, análise de sistemas. E eu acredito que, realmente, hoje é um dia importante, não apenas para os formandos, não apenas para as famílias, mas também para o país, para o estado de São Paulo. De alguma forma, os formandos de hoje passam a integrar aquilo que nós chamamos a elite brasileira. Vocês, queiram ou não, agora passam a fazer parte desta elite em nosso país. Elite, habitualmente, se entende como empresários e setores ligados ao poder econômico. Mas, na verdade, elite, num sentido mais amplo, inclui empresários, inclui intelectuais, inclui políticos, inclui todos os universitários, enfim, a parte da sociedade que é pequena, mas que realmente tem a responsabilidade pelos rumos que o nosso país está tomando e que irá tomar no futuro. É impossível deixar de fazer referência aqui ao fato de que vocês estão recebendo o diploma universitário e irão ingressar no mercado de trabalho como profissionais universitários num momento de bastante incerteza da vida nacional, de muita insegurança. O Brasil vem vivendo um processo, desde o começo dos anos 80, muito difícil na nossa história. E eu diria, inclusive, que estamos num processo, o país, de perda de amor próprio, de autoestima e daquela confiança que tanto caracterizou o Brasil e o seu desenvolvimento
desde os anos 30, depois da Segunda Guerra Mundial e até realmente o final da década dos 70. O Brasil, para que se tenha uma ideia, até 1980 teve a economia mais dinâmica do mundo. Nós crescemos de 1870 a 1980 no ritmo maior entre todos os países do mundo, incluindo o Japão. E só perdemos para o Japão em matéria de produto por habitante. Fomos o segundo colocado quando incluímos o Japão. Esse realmente foi um desempenho extraordinário. E o Brasil só não deixou o clube, o time dos países desenvolvidos, porque realmente partiu de uma situação muito baixa no final do século XIX. No entanto, até 1980, permaneciam sem resolver muitos problemas no Brasil. As desigualdades regionais, as desigualdades sociais, o atraso educacional, que eu acredito que acabariam se resolvendo se nós tivéssemos continuado naquele processo de dinamismo. Mas, de toda maneira, houve o crescimento, houve uma mudança muito importante na estrutura social, um aumento significativo do peso da indústria, dos setores mais modernos da indústria. O Brasil passou a ser um grande exportador. O sistema educacional, com toda a sua precariedade, se desenvolveu. O número de universitários no Brasil passou de 100 mil no começo dos anos 60 até 1,5 milhão nos anos 80. Enfim, houve progresso, com toda a insatisfação que pode ter vindo junta. Inegavelmente houve progresso em nosso país. Mas, a partir de 80, nós tivemos uma situação atípica na nossa história. Basta dizer que, de 1980 até 1993, o produto industrial diminuiu. O Brasil produz hoje menos produtos industriais do que produzia no final da década dos 70. E se nós dividirmos isso pelo crescimento da população, vamos ver que houve um empobrecimento médio significativo. Isto realmente é o fator fundamental que está por trás das dificuldades, dos problemas de natureza social que nós estamos vivendo. Realmente é uma década atípica na história brasileira. E o grave é que nós ainda não vislumbramos uma saída para isso. Este que é o dado fundamental. Nós não estamos ainda dentro dessa crise num processo de resolução dela. Mas a pior coisa neste momento seria se deixar dominar pelo abatimento e seria deixar de fazer os esforços necessários para tirar o Brasil dessa situação. Há aqui uma citação feita pela Comissão de Formatura que é bastante oportuna nesse sentido. Aqui diz o seguinte: se todos os esforços forem vistos com indiferença, não desanime, pois o sol, ao nascer, dá um espetáculo todo especial e, no entanto, a maioria da plateia permanece dormindo. Ou seja, na verdade, nós não vamos mudar esta situação se não fizermos um esforço muito grande, esforço esse que nem sempre será contemplado, será aplaudido. Esta é que é a realidade do Brasil de hoje. Se nós olhamos para o futuro, na minha opinião, o que é necessário para tirar o Brasil dessa situação? O problema hoje, realmente, não é um problema em nosso país de receita econômica, de técnica, de imaginação. Isso nós já tivemos exemplos e experiências à saciedade, né? O Brasil teve 10 políticas de estabilização contra a inflação que fracassaram desde o final dos anos 70 até hoje, de todos os tipos, ortodoxas, heterodoxas, orto-heterodoxas, hetero-ortodoxas, para todos os gostos. Todas fracassaram. E por que todas fracassaram? Houve equívocos, sem a menor dúvida, mas há um fator que está por trás delas todas, desse fracasso todo. Em todas esteve presente, que foi a falta de persistência, a pressa, a afobação para resolver os problemas da noite para o dia. E na procura de resolver os problemas da noite para o dia, nós estamos já há 13 anos rodopiando. E realmente não há razão econômica para o Brasil enfrentar essa situação. Se nós comparamos o Brasil, a economia brasileira, com o resto das economias da América Latina, ou mesmo do Sudeste Asiático, a superioridade brasileira é infinita. A única responsabilidade pela situação que nós estamos
é nossa, realmente cabe a nós mesmos. E é como se o Brasil estivesse amarrado a um pé de alface. O Brasil é como se fosse um país do tamanho de um elefante que não se mexe porque está amarrado num pé de alface. Ou seja, não há realmente uma barreira natural para que recomece o seu progresso, o seu desenvolvimento. O que está é preso num círculo de giz de uma maneira praticamente inexplicável. Como eu dizia, o problema não é tanto de receita econômica, de imaginação. O problema é de persistência, de coerência. O problema é, na minha opinião, um problema de natureza política. Eu estou muito à vontade para dizer isso, porque fui para o Congresso Nacional a partir de 1987 como economista e esta foi minha experiência profissional na vida. No entanto, vejo isso com muita clareza em Brasília, que o problema brasileiro não é econômico, o problema brasileiro é eminentemente político. Nós tivemos um regime autoritário que veio de 1964 a 1984. Durante esse período da ditadura, houve progresso econômico, mas houve um vazio institucional. Não se preparou o Brasil para viver na democracia. E a democracia não é apenas crescimento econômico. Tem que ter instituições, partidos, um congresso sério, imprensa e tudo mais. Um sistema eleitoral decente, um sistema de governo. Entrou a nova república com a democracia e se desdobrou em duas vertentes. Uma, a partir do executivo, do governo, numa orientação populista, numa orientação incapaz de dar resposta aos problemas brasileiros. E do outro lado, uma constituinte que, na verdade, do ponto de vista político e institucional, só fez agravar tendências anteriores, inclusive fixando um sistema presidencialista que, na verdade, no Brasil, foi uma fonte de desgraças ao longo da nossa história. E aqui eu dou um dado apenas. De 1930 a 1993, apenas um presidente civil, um só, conseguiu terminar o seu mandato, que foi Juscelino Kubitschek. Nenhum outro civil conseguiu terminar o seu mandato. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, fora do período militar, 6 presidentes da República. 2 deles apenas concluíram o seu mandato, sendo um marechal do Exército, que foi eleito em 1946, o Marechal Dutra. Os outros 4 largaram seu mandato pelo suicídio, pela renúncia, pela deposição. E, na verdade, na fase da redemocratização, nós não soubemos, aí me refiro aos políticos, arrumar o país institucionalmente para poder funcionar. E esta questão realmente é decisiva no Brasil. A meu ver, para o futuro, o que nós temos que fazer é uma grande reforma política. Reforma no sistema de governo. O Brasil não pode mais se dar o luxo de não poder trocar um governo quando o governo vai mal, né? O governo tem que ser trocado como um time de futebol. O técnico que está perdendo, ele é trocado. Imagina se o técnico tiver um mandato de 5 anos e não puder ser removido com o time perdendo. Realmente nós temos que ter um chefe de governo que governe o país, que seja trocado diante de qualquer suspeita de corrupção ou demonstração de incompetência. Temos que mudar o sistema eleitoral. Temos que mudar um conjunto de coisas, temos que mudar a legislação de partidos para acabar com as legendas de aluguel e tudo mais. Isto é fundamental para que nós tenhamos governo com capacidade de enfrentar a crise econômica. E esta é uma tarefa da nossa elite, da qual vocês fazem parte. E, finalmente, a outra tarefa que é fundamental, que não é estritamente econômica, que se refere à questão educacional. O Brasil, hoje, no hemisfério sul, reúne o maior número de pessoas analfabetas ou semiletradas ou despreparadas para o conhecimento e para o progresso técnico e para uma contribuição mais fundamental para o processo de desenvolvimento. Esta é uma realidade muito dura. Nós temos padrões educacionais semelhantes aos países mais atrasados da América Latina e da África. E a questão educacional no Brasil sempre foi considerada um resíduo, sempre foi deixada de lado como um fator fundamental do nosso progresso, do nosso desenvolvimento. E hoje no mundo, o progresso está baseado, especialmente como nunca foi na história da humanidade, no conhecimento. O conhecimento hoje é o fator fundamental do desenvolvimento. Basta se ver a experiência dos países asiáticos, inclusive o Japão,
que nada tem em matéria de recursos naturais, que tem superpopulação e tem tido um progresso fantástico. Por quê? Porque investiram no capital humano, porque esbanjam riqueza em matéria de recursos humanos. E essa é uma questão que a nossa elite tem que prestar atenção. Eu acho que essas são as duas tarefas fundamentais no futuro, a política e a educação. E nós temos que deixar todo o ceticismo e todo o derrotismo de lado. Para melhorar a política, nós temos que ter um bom sistema eleitoral, temos que ter uma participação ativa e consciente. O Congresso Nacional hoje, na minha opinião, é muito ruim. Só que para melhorá-lo, nós precisamos votar melhor. E para votar melhor, nós precisamos conhecer e precisamos nos preparar. Eram essas palavras que eu queria dizer aqui, dando o meu testemunho pessoal a respeito da nossa situação. Meu grande abraço a todos, felicidades e sucesso nas suas carreiras profissionais. Amigos, lembrai-vos dos vossos professores, porque o professor não esquece dos seus alunos. Mas se a ação inexorável do tempo e as prioridades da vida lutarem a favor do esquecimento, fazei um esforço para que a lembrança destes dias se apague bem devagarinho. Porque vocês são privilegiados. Possivelmente, nenhuma outra turma antes de vocês tenha tido a oportunidade de vivenciar mudanças tão rápidas e profundas, tanto no cenário nacional como no cenário internacional, como vocês tiveram. Para citar apenas os fatos mais conhecidos, lembremos-nos de que quando vocês iniciaram seus cursos, a Europa era um continente com vários países. Hoje é uma comunidade. O bloco soviético era uma união de repúblicas e hoje são vários países. A Alemanha dividida se uniu e a Iugoslávia, que era unida, se separou. Alguns países tiveram seu peso econômico e político diminuído, como a Rússia, e outros cresceram, como os tigres asiáticos. Ou mais especificamente, o Uruguai, que se transformou para alguns brasileiros em potência econômica, principalmente para os empréstimos. No Brasil, éramos governados por um vice que foi substituído pelo primeiro presidente eleito pelo voto direto em quase 3 décadas. E agora somos governados por outro vice. Vivemos e demos ao mundo a experiência fantástica de impedimento do presidente e das manifestações de rua. Sobrevivemos aos planos de verão no papel, mas de inverno nos nossos bolsos. Mas os verdadeiros acontecimentos não estão nos registros formais, mas sim nos vossos corações e mentes, porque as experiências vividas, sonhos e realidades, esperanças e desalento, expectativas e frustrações, assim como também a satisfação da meta a hora alcançada, são marcas indeléveis nos vossos registros de vida. Você, formando, tem o direito de ficar orgulhoso de si mesmo, tem o direito de comover-se, tem o direito de ser feliz. Mas amanhã você vai acordar e vai perguntar a si mesmo, e agora? E agora você vai começar a preparar-se para um novo curso, um pós-graduação, um mestrado, o doutorado, por que não? Um curso de formação complementar, estudar línguas, enfim, você deve preparar-se. Porque esse mundo em rápida evolução e em contínua aproximação exige cada vez mais preparo e profissionalismo. E você que já conquistou o primeiro degrau dessa escada evolutiva, só termina quando você quiser, não pode parar. O futuro está à sua disposição. A despeito dos problemas da nossa economia, dos problemas da nossa sociedade, dos problemas mundiais, todos os dias, novas oportunidades se abrem para aqueles que lutam e se esforçam. Basta ter fé e, do fundo do seu coração, querer. Amanhã, ao acordar, cada um vai dirigir o seu pensamento a Deus, agradecer pelo que já alcançou e mentalizar o que quer alcançar e querer. E você quer. Portanto, meus amigos, mãos à obra. Comprometo-me ao dar meus primeiros passos como administrador de empresas
em lutar com as armas da integridade, da justiça e do conhecimento, no exercício de minha profissão, fazendo dela um instrumento atuante no processo de integração social, adaptando a nossa realidade, de modo que, além da empresa, o homem e a nação sejam também beneficiados. Pelas atribuições que conferem à legislação brasileira, o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade de São Francisco, declaro a ti, Carla Maria Gil, bacharela em Administração de Empresas. Márcia Porfírio de Souza. Márcia, a ti também. Pedro Luiz Vicimieviski. Juro, no exercício de minha profissão, planejar, organizar, racionalizar e dirigir, criando estruturas e sistemas que levem as instituições aos seus propósitos, tendo em vista a dignidade do homem, a elevação do seu nível de vida, o fortalecimento de sua cultura e a promoção do seu bem-estar. Juro utilizar o meu trabalho como uma ferramenta destinada a auxiliar o desenvolvimento do Brasil e a comunidade das nações. Pelas atribuições que conferem à legislação brasileira, o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade de São Francisco, eu declaro grau a ti, Djalma de Carvalho, analista de sistemas. Juro perante a comunidade que me recebe hoje como contador, cumprir com honestidade, dedicação e fidelidade os princípios que regem a minha profissão, tudo fazendo pelo desenvolvimento das empresas nas quais atuarei, pela ciência que tenho nas mãos e pela prosperidade da nação brasileira. Pelas atribuições que se conferem à legislação brasileira, o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade de São Francisco, declaro a ti, Santo Ricardo Gil Jamarim, bacharel em Ciências Contábeis. Jairo da Silva Marins Júnior.
Antônio Vassalo Bernardes. Prometo, no exercício da profissão de administrador, planejar, organizar, racionalizar e dirigir, criando estruturas e sistemas que levem as instituições aos seus propósitos, tendo em vista a dignidade do homem, a elevação do seu nível de vida, o fortalecimento de sua cultura e promoção do seu bem-estar. Juro utilizar o meu trabalho como uma ferramenta destinada a auxiliar o desenvolvimento do Brasil e a comunidade das nações. O Estatuto Geral da Universidade de São Francisco declara a ti, Carlos Antônio Lopes de Araújo, o grau de bacharel em administração de empresas, habilitação em comércio exterior. Malene Oliveira da Cruz. Roberto Simeone Neto. Recebemos com grande satisfação e especial orgulho o convite de formatura dos formandos de 1992 da FEX. Hoje, portanto, são profissionais que adquiriram nos bancos da universidade o domínio formal dos métodos e das técnicas através dos quais se realiza o processo de formação cultural. Cabe agora à prática profissional de cada um comprovar a aquisição de tal domínio. Em que limites, no entanto, dar-se-á tal prática? Cremos que para alguns, no âmbito da escola, para outros, na área social especificamente. Os profissionais, ora formados, são, portanto, agentes de transformação da sociedade. Essa nos parece ser a função principal do exercício da profissão de cada um. Está, consequentemente, nas mãos de cada um de vocês, pedagogos, professores e assistentes sociais, uma parcela substantiva da responsabilidade pela construção de uma sociedade mais justa e mais democrática. Aliás, a luta pela democratização da sociedade é obrigação particular de cada um, cuja tarefa específica é o preparo qualitativo das novas gerações para as lutas no seio da sociedade. O compromisso, por conseguinte, do exercício profissional das três áreas determina diretamente a formação da cidadania. É tarefa de todos, hoje, a colaboração na construção de um modelo social e político mais capacitado, a condução da formação cultural de brasileiros que não podem e não merecem mais ser decepcionados. Brasileiros esses que têm como direitos impostergáveis o acesso ao conhecimento, à cultura, ao ensino e aos bens sociais, de acordo com o preceito fundamental da igualdade de oportunidades. Espera-se, portanto, que ao lado de sua função técnica, exerçam seu compromisso político, que sejam cônscios da sua missão social, que insiram suas tarefas profissionais no contexto mais amplo das lutas da sociedade como um todo. Nossa mensagem fundamental, em nome das paraninfas, do curso de letras, do curso de assistentes sociais e no meu próprio,
Nossa mensagem fundamental aos formandos é que, em tempo algum, dissocie sua função profissional de sua função social. Agradecemos a honra com que nos distinguiram ao convidar-nos para Paraninfas, parabenizamos a todos por mais essa etapa vencida e desejamos uma carreira profissional plena de sucesso. Muito obrigada. Juro divulgar os conhecimentos que me foram transmitidos, aperfeiçoá-los, atualizá-los e discuti-los com meus alunos, esforçando-me ao máximo para desenvolver em suas mentes a capacidade de raciocínio, de discernimento, para que o aprendizado se torne leve, agradável e enriquecedor. Juro incutir-lhes o amor de Deus ao próximo e à nação que os abriga. Pelas atribuições que me confere a legislação brasileira, o Estatuto do Regimento Geral da Universidade de São Francisco, declaro a ti, Eliana Ribeiro Rivas, o grau de licenciada em Letras. Roseli Modesto do Rosário. E Zuleide de Souza. Juro, solenemente prometo, no desempenho de minhas funções como educador, transmitir com lealdade, integridade e honestidade os ensinamentos humanos e científicos que façam dos jovens a mim confiados profissionais e cidadãos conscientes, responsáveis e inteligentes, se criar homens e conseguir, sentir-me-ei realizado. Pelas atribuições que me confere a legislação brasileira, o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade de São Francisco, declaro a ti, Antônio Luiz Chagas Nunes, o grau de licenciado em Pedagogia. Maria Ângela Aparecida Soares. Maria Antônia Marcon. Prometo cumprir com fidelidade os deveres impostos pelo meu grau, respeitar a verdade, a justiça e o sigilo profissional e propulgar sempre pela solução dos problemas sociais
e econômicos do país. Pelas atribuições que me conferem na legislação brasileira, o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade de São Francisco, confiro a ti, Rosângela de Jesus Pinto, o grau de assistente social. Maria Aparecida dos Santos. Maria Aparecida, a ti também. Rosângela de Jesus Pinto. Aos nossos pais, pais de sangue, pais de coração, pais de carinho, pais da vida, pais de amor e por amor, pais do alerta e incentivo, pais de dedicação extrema, pais presentes no presente, pais ausentes, mas presentes, simplesmente pais, heroicamente pais. Vocês não só nos deram a existência, mas nos ensinaram a existir com perseverança. E é essa perseverança que nos trouxe até aqui. Vocês plantaram o nosso futuro e o semearam com as próprias mãos. Mãos que nos deram os primeiros afagos.
mãos que ampararam nossos primeiros passos, mãos que nos conduziram pela longa estrada da vida, mãos que várias vezes apontaram nossos erros e outras tantas aplaudiram nossos progressos. Hoje mesmo, suas mãos já nos aplaudiram. Agora chegou a nossa vez. Nossas mãos se juntam neste momento para aplaudir aqueles que são a razão de estarmos aqui. Vocês, nossos pais. Hoje não é o último dia de comemoração da vitória, mas é apenas o primeiro. O sonho continua e há de permanecer sempre em cada coração, porque como nos lembra o ensaio de Renato Teixeira, todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Dessa forma, o meu desejo sincero é que vocês tenham a certeza de que tentar sempre vale a pena e que vocês consigam. Boa sorte.
adoro a coleção dele. Ah, eu adoro a coleção de Globo. Aí que é bonito. Trabalhando aqui é bonito. Nenhum. De colorido, vem da Rede Globo. Sou eu mesmo, tem que lavar o mochado. Mostra essa sensação.
Formandos e madrinhas, formandas e padrinhos, dirijam-se ao auditório.
segunda valsa será dedicada aos formandos e pais.
Deu, né? Ficou feliz? Comprou, Vê? Hã? Comprou? Pois é. Eles estão pertinho mesmo. Tá bom. Tá bom. Rouba moto? Sozinho. Comendo vai ser ótimo. Eu juro que eu também queria alguém pra ficar me servindo. Também trouxe? Aí de quem que você toalhinha aqui, não? Ai, eu vou na madeira. Sabe que eu vou achar? A linguiça aí? Hoje não come linguiça, hein? Come, opa. Comprado em laticínios. Palmeiras foi o que vendeu mais iogurte esse ano. Oi, então, vendeu campeão, cara. Só folha do Palmeiras, de corpo de carro de fogo. Horrível. Como assim? Pegar fogo no portão. Ela aparece uma vez. Não, adiaram o jogo. É, isso que é. Esse é o O jogo vai ser dia 24. Que empresa O povo se come a véspera. É, isso, não quero achar uma forma. Como é que tem de momento? Contrataram no dia, não? Não, vai empatar o jogo hoje. Joga, cara. Joga. Puta, só frente e 3. Lógico que tá roubando batata. Não tô roubando nada, né? Isso aqui eu vou virar, tá, João? Olha. Tudo marcado a caixa. Marcada. Tá com duas tamanhos, Joãozinho? Puta que pariu. Muito exagerado, né, Denis? Eu tava procurando 3, eu achei. Caiu. É. Heraldo tirou 3 da boca lá. Ó, tá vendo o rabo do barato, o que, meu? Eu mostro, mano. Você tá do... Velho. Eliana! Eliana, tá ouvindo bem. Pera. Como? Tá filmando aqui a batata tá viva? Não entendi ainda. Pega a comanda aí, pega a comanda. Espetinho de linguiça. Vem aqui. Abre o bocão lá. Abre o bocão aí. Senão você não vai lá. Vem aqui. Vem. Você vai lá, tá?
copo na mão. Essa porra aqui. Jogadinho. Três toques aqui. Vai. Trêsinho. Aí eu vou falar com a nação. Se eles forem ver um preço, Aí tá bom. Aí dá pra segurar na rua. Peraí, quem vai segurar? Vamos jogar. Quero ver quem veio pra dar porrada. Vai! Vai! Chegou mesmo, hein? Poxa! Ai, menino! Espera aí, espera. Então roda. Não é de João. É nosso. Pegou essa porra. Que é? Vai rodar? Tá bom assim? Vai, ô rampa. Vai. Agora vem sozinho. Vocês são testemunha, hein? Não, ninguém é testemunha, nem. Vocês são testemunha, hein? Não foi ter visto, que eu vou dar de presente. Eu não quero, talvez sim. Ah, não, imagina. Não vem. E aí, ele tá ficando tomate, você não tá louca, né? Cadê ela? Legal, eu acho. Tá ali, a gente vai A gente vai pro maior.